A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Em Lucas, capítulo 6, versículo 17 em diante, amém? Vamos estar fazendo a leitura e meditando na santa e poderosa palavra de Deus, amém? Em Lucas capítulo 6, versículo 17 em diante. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, o que Deus quer falar aqui com esse versículo para você, que Ele é o mesmo de antes, de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo de 1000 anos atrás. Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo infinitamente. Ele é o mesmo do futuro. Meus irmãos, Deus continua o mesmo. O que mudou? Mudou foi nós, o ser humano, que a cada dia que passa está perdendo a sua fé, a sua esperança em Deus. O que está acontecendo com nós, ser humano, é que nós estamos depositando confiança mais no que o homem fala, mais em pessoas do mundo, do que na palavra santa e poderosa do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele cura, Ele tira da nossa família, da nossa vida, espíritos malignos. Ah, mas tem uns que falam que é Deus que permite. Sim, por que Deus permite espíritos imundos tocar na pessoa com enfermidade? Por que Deus permite espíritos que não deixa a pessoa prosperar, não deixa a pessoa ter paz? Por que que muitos filhos estão nas ruas, nas drogas, são espíritos imundos? Por quê? Deus permite muitas coisas acontecer conosco, nós, ser humano, se Ele ama tanto nós. Essa é a pergunta, né? De muitos. Meus irmãos, para que Deus permite? Para nós orar, para nós buscar Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a saída, Ele é a resposta das nossas dificuldades, Ele é a resposta das nossas enfermidades, Ele é a resposta das guerras, Ele é a resposta de tudo, meus irmãos. Por que que Deus está permitindo muitas coisas acontecer? Porque nós, ser humano, estamos perdendo a fé, estamos perdendo a esperança. O que é esperança? Esperança é quando nós acreditamos em Deus e sabemos esperar a vontade dele. E muitos estão numa vida tão agitada que começa a orar agora, quer para ontem a benção, não quer esperar a vontade de Deus. Pois ele ora 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? E já quer desistir. Ah, Deus não vai fazer nada não, Deus não faz nada não.
porque não sabe esperar, não sabe perseverar nos caminhos do Senhor. Olha a palavra de Deus para você, minha irmã, meu irmão. Coloque essa palavra na tábua do seu coração. Medita nela para você analisar se o problema está em Deus ou se o problema está conosco na terra. Pode ver que Deus é o mesmo. Ele não muda. Quem muda somos nós que estamos mudando. Sem paciência de esperar. Sem paciência de esperar o agir de Deus, que é melhor do que o meu e o seu. Meus irmãos, quantas pessoas estão enfermas, estão querendo sair da presença de Deus porque não vê melhora. Meus irmãos, Deus manda eu falar aqui que se Ele te curar agora, Ele perde a sua alma para o diabo. Porque você volta a fazer o que você estava fazendo. No erro, no pecado, na luxúria. Meus irmãos, Deus sabe o que faz. O que nós temos que fazer é orar, buscar, acreditar, ter fé e saber esperar a vontade do Pai. Porque a vontade de Deus é melhor e agradável, meus irmãos. Melhor do que a minha e a sua. Meus irmãos, teve uma parte da minha vida, eu vou falar de novo de mim, meus irmãos. Mas não é para me engrandecer, não. É para engrandecer o nome de Deus, do Pai, porque Ele é grande. E se eu estou aqui é porque Ele me levantou. Ele está segurando nas minhas mãos, porque senão eu já tinha desistido. Porque a caminhada com Jesus Cristo não é fácil. Então não desista. Amém? Mas chegou uma parte da minha vida que eu não via mais Deus de tanta dor. Eu não conseguia enxergar Deus na minha vida. Por quê? Por causa da dor, por causa da tormenta. Eu não dormia a noite inteira com dores. E não adiantava tomar remédio para dormir, não adiantava tomar remédio para dor, porque a dor era incessante, não cessava, nem com remédio, nem sem remédio, nem com chá, nem com nada. Que eu não via mais Deus. Pois eu cheguei a pedir a morte a Ele. Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós deixamos as coisas que estão acontecendo na nossa vida falar mais alto do que a palavra de Deus. E Deus tinha acabado de falar para mim que Ele estava comigo, que Ele estava segurando nas minhas mãos. Oh, meu Deus! O que Deus está falando com você é não desista, porque Deus está aí com você, nessa dificuldade, nessa enfermidade. Deus está com você, com seus filhos, lá na rua, mas você não desistiu, você está orando. Deus está cuidando de tudo. O que Deus fala aqui, meus irmãos, nessa palavra, para mim e para você, que Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que tira demônios da família. Ele é o Deus que coloca a mão sobre a sua saúde. Ele é o Deus que cuida de você aqui nessa terra. Ele é o Deus que cuida das suas finanças. Ele é o Deus que cuida dos seus filhos, mas para isso você tem que persistir. Você tem que insistir. Meus irmãos, novamente, voltando às minhas dores, que eu não enxergava Jesus, eu pedi a morte. E olha que Deus tinha acabado de falar para mim na palavra, que Ele estava comigo, que Ele estava me levantando, segurando nas minhas mãos. Oh, meus irmãos, creia no Senhor nosso Deus, porque a cada amanhecer Ele renova as nossas forças, meus irmãos. Pois na noite eu pedi a morte a Ele, quando amanheceu que eu consegui cochilar meia hora ou uma hora, não lembro.
Ele renovou as minhas forças, meus irmãos. Eu comecei a pedir perdão a Deus porque eu estava tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nos problemas, nas minhas dores, na minha dificuldade. E que Deus está falando para você hoje, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, meus irmãos, é nós que estamos mudando. Nós que não temos mais paciência de esperar o agir do grande, do Pai, do eterno Deus. Ele é o mesmo, é nós que estamos mudando. E Ele manda eu falar para você, tenha fé, creia que eu vou te curar. Tenha fé, creia que eu vou tirar seus filhos da droga. Tenha fé, creia em Deus, meu Deus, que Ele vai te colocar num bom serviço. Tenha fé, meus irmãos. Creia mais em Deus. Pare de olhar como eu um dia já olhei para os problemas e tirei os olhos de Jesus. E Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você coloque os olhos nele e acredita nele. Tenha fé nele, meus irmãos. Deus está falando com você nessa noite. Creia. Acredite em Deus, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e para todos sempre. Meus irmãos, é tão bom, meus irmãos, acreditar em Deus, assim que Ele me permitir a falar as bênçãos que Ele já tem feito na minha vida, me perdoa. Que as bênçãos que Ele já tem feito na minha vida, meus irmãos. Os livramentos. Quantos livramentos eu já tive de morte, meus irmãos. Não foi só em mesa de cirurgia. E que Deus está falando para você, creia. Eu sou contigo, eu estou contigo. Essa enfermidade não é para a morte. Eu vou trazer os seus filhos. Eu vou tirar o vício dos seus filhos. Eu não sei para quem essa palavra, mas pega, recebe, meus irmãos. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Apenas creia, persista, insista, confiantemente pelo Senhor. Pare de acreditar em palavras de homens. Pare, meus irmãos, creia mais na Bíblia Sagrada, é de Gênesis a Apocalipse. Creia mais em Deus, creia mais na palavra do Senhor, leia mais a palavra para você não ficar enganado. Meus irmãos, creia em Deus, porque Deus, Ele cura, Deus transforma de dentro para fora. E Deus vai transformar filho de pessoas aqui de dentro para fora. Meus irmãos, todo aquele que persevera nos caminhos do Senhor, que crê no Senhor, todos esses verão a glória de Deus sobre a sua vida. Então creia, continue, não é hora de desistir. Não desista do Pai, pois Ele é o mesmo, Ele cura ainda. Ele transforma vidas. Ele transforma famílias. Ele ainda é Deus poderoso e continuará sendo, meus irmãos, por resto da vida. Não há outro Deus igual ao Deus que eu e você servimos. Mas para isso temos que ter fé. Temos que acreditar em Deus. Temos que confiar em Deus. Porque muitos são aqueles que não crê mais. Muitos são aqueles que não crê e quer te desviar você da sua crença em Deus. Creia em Deus, porque Ele cura. Creia em Deus, porque Ele transforma. Creia em Deus, porque Ele abençoa financeiramente. Porque Ele sabe que sem dinheiro nessa terra você não vive. Você vai virar mendigo. Você vai virar um pedinte. Ele sabe de todos os seus problemas.
Mas para isso você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que acreditar que vai acontecer, por mais que seja impossível aos nossos olhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue firme, acreditando e tendo fé, porque Deus vai mover as águas ao seu favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.